Hora da Política Nossa Salvação dessa semana não se dedica à questão militar, né? Trata de um outro tema. Mas seria inevitável, diante do que aconteceu no dia 3 de junho, quinta-feira, em relação à conduta do general Eduardo Pazuello, seria inevitável falar um pouco desse tema, né? E eu vou falar um pouco disso aqui, porque me parece que nós ultrapassamos um limiar muito sério, muito grave em relação à democracia brasileira, em tudo aquilo que diz respeito às relações civis militares nesse país. Talvez seja, do ponto de vista da atitude que foi tomada, né, do ponto de vista das consequências que isso pode trazer e do significado do que ocorreu, um dia dos mais, não só um dia dos mais funestos, mas talvez um dia dos mais graves, se não o mais grave, aquilo que concerne as relações cívico-militares no Brasil desde a redemocratização. O que nós vimos foi o Exército brasileiro, a principal das forças, dando sinal verde para que os seus membros, inclusive os altos oficiais, mas também os soldados, também os cabos, os sargentos, os capitães, aqueles de baixa patente, e quem sabe sinalizando até que tudo bem se isso ocorrer nas polícias militares estaduais, que são forças auxiliares do Exército Brasileiro, tudo bem que haja partidarização, que os seus membros se posicionem de forma partidária, que eles digam o que apoiam, o que não apoiam, que mobilizem inclusive a sua condição de membros armados do Estado para poder agir politicamente, agir partidariamente e não defendendo a Constituição, não defendendo a lei, não defendendo o próprio Estado brasileiro, as suas fronteiras, garantindo a segurança pública. Mais do que isso, o que se sinalizou é que os membros das forças de segurança têm sinal verde para se posicionar partidariamente, para assumir um lado. E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo porque forças de segurança, e as forças armadas em particular, mas também as polícias militares, as polícias civis, elas não podem se posicionar partidariamente, né? Isso viola o princípio de funcionamento de um Estado de direito democrático, né? Em que essas forças devem se manter afastadas da política. Inclusive, os próprios regulamentos militares prescrevem isso. Mas o que nós vimos foi que, pela decisão do comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, a partir de agora, se for a favor do Bolsonaro, então pode. Se aceita como razoável algo inexplicável, algo injustificável, que é dizer que aquele ato da motocada seguido de um comício num palanque não era, na verdade, um ato político. O presidente da República falou algo ridículo, né? Falou que ele não é filiado a partido político, que por não ser filiado a partido político aquilo não era um ato político, era um ato de apoio ao presidente pela liberdade. Não tem menor cabimento, isso evidentemente é um escárnio, né? Quando a gente considera isso como resposta. Mas o fato é que o Exército aceitou essa resposta dada não só pelo presidente, mas sobretudo dada pelo próprio general da ativa, o Eduardo Pazuello, como se nada demais houvesse ocorrido ali. Isso mostra que o Exército decidiu se tornar uma guarda pretoriana, uma guarda pessoal do presidente da República, a serviço dos seus projetos pessoais, dos seus caprichos, do seu projeto de poder, que não tem nada a ver com a função, com a missão das Forças Armadas no país. E isso realmente é algo que merece a nossa preocupação. Porque, afinal de contas, se o presidente for derrotado amanhã nas urnas, como vão se posicionar as Forças Armadas? Elas vão usar das armas que a sociedade lhes paga, né? A sociedade lhes entrega, lhes confia para fazer valer as suas preferências pessoais em termos políticos? Ou as preferências pessoais do governante que diz que é o seu exército? E parece que ele tem razão, é seu mesmo, né? É o exército dele, é um exército pessoal dele. Assim como imagino que sejam as outras forças também. Se o general Paulo Sérgio, que era apontado como um não bolsonarista à frente do Exército, agiu assim, como que vai agir o comandante da Aeronáutica, que é apontado como um bolsonarista raiz? É de se esperar que ele tenha uma conduta ainda mais partidária do que teve o general Paulo Sérgio. Então, os motivos de preocupação são grandes. Eu acho que é um momento das várias forças da sociedade brasileira se manifestarem de maneira muito firme em relação a isso. É preciso acender um sinal de alerta, não é possível deixar que isso passe incólume, e mostra que os temores que havia com relação ao perigo do bolsonarismo para a democracia não eram infundados, né? São temores que fazem sentido. Não há instituições funcionando que segurem algo assim, né? Tanto não há que isso ocorreu,
É simples assim. Ocorreu essa decisão vergonhosa, acho que esse pode ser considerado o dia da vergonha do Exército Brasileiro, né? O Exército Brasileiro que, nesse sentido, envergonha a sociedade brasileira, né? Não está à altura da sociedade que ele deveria proteger. E, na verdade, o que nós vemos é que caminhamos de maneira muito acelerada rumo a um tipo de ruptura institucional, a um tipo de ruptura com a ordem democrática. Se isso vai acontecer ou não é outra história, mas que esse é o sentido do caminho que nós estamos percorrendo, acho que isso ficou nítido nessa decisão vergonhosa, covarde, patética do comando do Exército nesta quinta-feira, dia 3 de junho. Então é importante deixar isso registrado. Esse tema vai ser abordado com mais profundidade no próximo episódio do canal do podcast. Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da volta da oposição de maneira mais forte, de maneira mais efetiva às ruas, porque nós vimos aí nesses últimos anos, né, pelo menos desde o começo do governo Bolsonaro, mas sobretudo desde o início da pandemia, que as manifestações de rua têm sido protagonizadas pelo bolsonarismo, pelos apoiadores de Bolsonaro, por aqueles que seguem a seu lado, né, por aqueles que têm envergado, digamos assim, a camisa verde e amarela da seleção brasileira, que é um símbolo que, pode-se assim dizer, nessa disputa simbólica foi apropriado por esse setor do espectro político. Mas nós vimos na semana passada, e nós gravamos isso aqui hoje numa sexta-feira, um dia depois que o Exército resolveu dizer tudo bem para o general Pazuello, em função da sua participação num palanque depois da motocada do Bolsonaro no Rio. Enfim, na semana passada nós vimos a ida da oposição às ruas com muita força, né? Em algumas capitais particularmente com uma imensa demonstração de mobilização daquelas pessoas que se opõem ao governo. A Avenida Paulista, por exemplo, estava cheia, mas não foi só na Paulista. Em outros lugares do país nós vimos isso, vimos, por exemplo, em Recife, onde houve inclusive um episódio muito preocupante, para não dizer grave em si mesmo, porque as duas coisas valem aqui, que foi aquela repressão estúpida da polícia militar com relação aos manifestantes, acabou cegando duas pessoas que sequer participavam propriamente da manifestação, apenas passavam por ali, mas mesmo que fossem manifestantes, isso evidentemente manteria a gravidade de tudo que aconteceu. Mas nós vimos aí uma volta da oposição às ruas e já há uma nova mobilização marcada para o dia 19 de junho. E acho que depois disso que ocorreu envolvendo o general Pazuello e a passada de pano, para usar uma expressão na moda, do Exército em relação a ele, né, o Exército se curvando de vez ao Bolsonaro, a manifestação do dia 19 promete. Mas enfim, para pensar isso, para pensar o que é essa disputa nas ruas, quem são essas pessoas que vão às ruas de um lado e do outro, eu convidei uma professora que estuda esse tema, tem se dedicado ao estudo da direita no Brasil, do bolsonarismo, desses manifestantes, desses apoiadores do atual governo, que é a professora Esther Solano. A professora Esther Solano é socióloga, é professora no curso de Relações Internacionais da Unifesp, no campus de Osasco, da Universidade Federal de São Paulo, e tem há bastante tempo já se dedicado a esse assunto, estudado as manifestações, estudado os eleitores bolsonaristas, e é por isso que ela foi convidada aqui para discutir com a gente esse assunto. Então, feita essa introdução, eu agradeço a Esther por estar aqui presente, dou as boas-vindas e passo a palavra. Esther, o que está em jogo aí nessa disputa pelas ruas? Bem-vindo. Cláudio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que esteja do outro lado da tela nos assistindo. E no podcast. Enfim, exato, e no podcast, no outro lado da sombra, sempre nos assistindo, né? Cláudio, muito está em jogo. Eu sempre digo que o campo da esquerda, ele teve muita dificuldade em se mobilizar por duas questões principais. Primeiro, porque o bolsonarismo, como fenômeno de massas, deixou a todo mundo perplexo e sem nenhum tipo de resposta estratégica à altura do fenômeno, né? Ficamos todos basicamente de queixo caído, né? E o segundo elemento, me parece trivial, mas é importante a gente fazer menção, é que o PT, como um enorme catalisador, mobilizador e centralizador do campo das mobilizações da esquerda, passou por um momento de enorme desestruturação. Primeiro foi o impeachment, barra-golpe, depois a prisão do Lula, que evidentemente foi, enfim, deixou o partido em frangalhos, né? Então,
o que nós estamos vendo agora me parece que é um fenômeno que para mim tem várias interpretações. Primeiro, uma reorganização do campo de disputa, e isso é fundamental, porque até agora nós vimos que realmente a narrativa mais potente estava sendo a narrativa construída pelo bolsonarismo, então agora parece que a esquerda está entrando na disputa, não só das ruas, mas também das narrativas. Nós sabemos muito bem que as duas coisas estão entrelaçadas. E segunda é que se a esquerda de fato está tendo essa capacidade de resposta, de reorganização e de disputa, é porque está sendo reestruturada, né? O fenômeno Lula, que a gente vai provavelmente comentar sobre isso, está dando essa capacidade de reestruturação. Então, eu te diria que se o bolsonarismo até alguns meses, né, o ano passado, por exemplo, estava sendo um campo sociopolítico pouco disputado, agora já está sendo mais confrontado. Agora, essa confrontação, você apontou aí a questão do Lula, mas acho que também tem uma questão muito relacionada à própria maneira como o governo tem atuado, né? Eu estou pensando pelo menos num aspecto, por exemplo, dessas manifestações do outro final de semana, que foi a questão de que o próprio Lula permaneceu quieto, não se manifestou. Certas lideranças importantes do PT também permaneceram um pouco ali na surdina. A gente sabe que houve o apoio da presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, houve aquele episódio envolvendo uma vereadora do PT no Recife, né, que foi alvo ali de uma agressão por parte da polícia militar. Agora, parece que o PT buscou evitar colocar o Lula no centro desse processo, e o PSOL, inclusive, acabou assumindo um protagonismo grande. O Boulos, por exemplo, discursou de maneira muito efusiva aí nessas manifestações. Por que você acha que, apesar do Lula ser um fator tão importante nessa catalisação da oposição na volta às ruas, ainda assim o próprio PT optou por essa estratégia mais tranquila, digamos assim, ou mais sóbria, e ao mesmo tempo, apesar disso, a mobilização foi tão grande? Dois fatores que eu queria te comentar, Cláudio. Um primeiro do lado dos bolsonaristas e outro do lado da esquerda. Nós estamos há algum tempo já com a Camila Rocha pesquisando o que nós denominamos o bolsonarismo desiludido, arrependido. O que nós conseguimos ver? Alguns fatores que evidentemente, óbvio que o bolsonarista mais crítico não vai sair às manifestações com uma bandeira vermelha, né? Mas esse fenômeno da desilusão, da frustração bolsonarista, obviamente que favorece, né, o aglutinamento do campo da oposição. Então, o que a gente vê? Alguns fatores que são cruciais, muito importantes para nós entendermos como que o bolsonarismo está passando por um desgaste. O primeiro é a gestão da pandemia, Cláudio. Nas entrevistas que nós realizamos, a ideia de que o Bolsonaro estaria sendo irresponsável, desumano, debochando dos mortos, é um elemento omnipresente. Então, está se criando, de fato, uma imagem de um Bolsonaro, de uma pessoa com falta de ética, com falta de caráter. Isso é essencial. O segundo elemento é um desgaste muito grande com a violência bolsonarista, com o autoritarismo. É como se as pessoas, de alguma forma, tolerassem um certo nível de violência no momento da campanha, mas uma vez no governo, espera-se que o presidente siga os rituais, a liturgia, né, do cargo e que não continue, de fato, retroalimentando a máquina da violência. E o terceiro, uma perspectiva, já é uma base bolsonarista mais moderada, é que o Bolsonaro ele se curvou aos interesses corporativistas do Centrão e à velha corrupção que ele dizia combater. Então, assim, esse tipo de desgaste potencializa também e propicia, né, uma reorganização da oposição. E você falou sobre o Lula. Não tinha como esperar, me parece uma coisa diferente, né? O Lula acho que o Lula está retomando aquela velha figura dele, né, do muito mais centrista do que esquerdista. O Lulinha Paz e Amor, né? Lulinha Paz e Amor que enfim, que basicamente estende a mão aos outros e que agora está tentando uma figura de conciliação e de conserto, né? Então, nesse sentido, Cláudio, se colocar como uma figura que puxasse as manifestações, né, que jamais separasse as manifestações, seria absolutamente incoerente com essa decisão, com essa estratégia, que me parece o Lula 100%, né? Aqueles que demandam um Lula muito mais para a esquerda, radicalizado, bem, acho que vão procurar uma outra liderança, porque o Lula não vai dar resposta a isso, né? E por outro lado, o Lula sabe que conta como uma liderança que de alguma forma representa uma esquerda rejuvenescida, né, e mais combativa, que justamente a figura do Boulos. Você falou ele muito bem, né? Ele nos surpreendeu com um segundo turno no qual se colocou muito bem nas eleições municipais, e ele continua surpreendendo com pesquisas eleitorais muito positivas para o governo de São Paulo, né? Então ele ressurge como fortalecido. Então acho que tem uma duplicidade muito interessante, uma simbiose entre o Lula e Boulos, né? O Lula representando essa velha esquerda que para muita gente é a
única capaz de resolver a fraturação do país, então de retomar de novo a unidade, a conciliação, né? Uma velha esquerda que por ela já ter uma trajetória, uma biografia, seria a única capaz, né, de retomar um pouco a unidade, né, que o país perdeu, e uma nova esquerda combativa, uma nova esquerda aguerrida, que vem do outro lado, mas que também se combina com essa velha esquerda, a trazer um pouco de ar fresco, de oxigênio e de fortaleza combativa. Então, acho que essa conjugação me parece que está resultando bem interessante. Agora, Esther, uma questão interessante também é o seguinte, né? A gente viu durante todo esse tempo de pandemia, particularmente, a direita bolsonarista tomando as ruas, inclusive em apoio à ruptura institucional, né? Aquela ideia do eu autorizo, intervenção militar constitucional, coisas do tipo. E nós vemos agora, como você apontou, uma parte dos bolsonaristas, pelo menos arrependidos ou mais críticos em relação ao governo do que eram antes, né? Eu tenho algumas dúvidas aqui. Uma primeira né? Primeiro, esses arrependidos ou esses críticos, ainda assim eles vão às ruas? De que lado é possível que a gente imagine que eles tenham ido? E a outra coisa, né? O que explica, talvez, aí vamos tentar voltar um pouquinho mais no tempo, essa ida da direita para as ruas tão significativa como nós vimos, talvez desde 2013, né? Porque, na verdade, a esquerda sempre foi hegemônica nessas manifestações de rua e a gente viu de 2013 para cá isso se invertendo. Na realidade, a direita ganhando importância, né? Com uma série de manifestações que depois vão para o impeachment e mesmo depois do impeachment ainda se mantém. Se você quiser falar um pouco dessa coisa nessa perspectiva mais ampla, terminando aí nessa parte mais recente, né, desse arrependimento, dessa postura mais crítica dos bolsonaristas, acho que seria interessante para a gente entender, afinal de contas, que processo é esse e como é que ele se desenrolou. Perfeito. Cláudio, nós utilizamos um conceito teórico que me parece muito útil para entendermos justamente a mobilização da direita, que é a ideia do contrapúblico. É muito essa ideia de que, ao longo de tantos anos de governos petistas e de uma certa hegemonia comunicacional, digamos, na esfera pública dessa centro-esquerda, uma direita mais dura, uma direita, enfim, mais tradicional, sentiu-se muito por fora, muito isolada da esfera pública, né? Da esfera comunicacional mais hegemônica. Então, essa ideia do contrapúblico nos diz justamente isso, seria um momento justamente de empoderamento de um público que sentiu-se silenciado, afastado, não representado nessa esfera pública, nem na esfera pública, nem na esfera cultural e social hegemônica do momento por tanto tempo do período petista, né? Então, num determinado momento, com a chegada de Bolsonaro, esse público de direita que sentia-se, veja-se, não só isolado, silenciado, neutralizado da esfera pública, mas também humilhado pela hegemonia cultural e social do PT na esfera pública, chega um momento em que ele se vê representado e fundamentalmente, e isso é essencial para entender a potência do bolsonarismo, Cláudio, empoderado por Bolsonaro. Esse é o sujeito que nos representa e não só é o sujeito que nos representa, é o sujeito que nos dá fortaleza para a gente ter visibilidade, para a gente se lançar à visibilidade. Nesse sentido, então, ir às ruas, um espaço tradicionalmente colonizado por uma esquerda que les fazia sentir humilhados, é justamente, digamos, uma revanche desse ressentimento, né? Então, a ocupação das ruas por esses grupos bolsonaristas não é trivial, é justamente uma resposta. Estamos aqui, estamos com todo e nos sentimos fortes, já não estamos silenciados, não estamos quietos como antes, né? Por isso que eu sempre digo que é muito importante entender, Cláudio, que o Bolsonaro, ele não se constrói só como um elemento de negação da política, de negação da alteridade, da subjetividade política alheia. Ele se constrói também como um elemento de empoderamento da subjetividade de direita conservadora, isso é essencial, né? Agora, o que a gente consegue observar, né? Assim como, por exemplo, durante as manifestações, né, que eu estudei com Pablo Hortelado, né, e com Márcio Moreto, em 2015, 2016, muita gente foi para as ruas com um componente essencial, que era o componente do antipetismo, sim, mas fundamentalmente do antipartidarismo, né? Aquela frustração diante do sistema político no seu conjunto. Isso eram manifestações mais heterogêneas, sempre foram manifestações de uma certa elite branca e intelectualizada, né, de uma classe média alta que não representava a população brasileira no seu geral, mas o que a gente consegue ver agora é que as manifestações mais heterogêneas, mais amplas, né, do ponto de vista do perfil ideológico, radicais e moderados, agora se estreitaram, né, agora passaram por um funil ideológico e quem está nas ruas agora é um perfil muito mais radicalizado.
os moderados arrependidos ou simplesmente críticos que a gente entrevista não estão nas ruas, sino que criticam de uma forma muito veemente quem está nas ruas. Por quê? Porque não seria o momento de ir para as ruas, estamos aglomerando, né? Estamos desrespeitando os protocolos contra a pandemia, e também não seria o momento de defender um governo que está, de fato, nos frustrando, né? Então, acho que o perfil ficou muito mais restrito, portanto, muito mais radicalizado, e talvez por isso, Cláudio, mais perigoso. Porque agora você vê pessoas que se sentem, digamos, muito mais à vontade para gritar de uma forma muito mais forte contra o STF, né, contra a democracia, pelo golpe, pelo autoritarismo. Elas já não estão, digamos, que mais neutralizadas por grupos mais moderados. Elas sentem-se agora com a força suficiente para ir com tudo às ruas, levando mensagens, agora sim, absolutamente autoritárias. Porque antes a gente via muito aquela situação dos manifestantes pró-golpe, pró-intervenção militar, sendo repreendidos pelos outros. Exato, e de alguma forma, os manifestantes pró-golpe eram aqueles nichos, né, que você via um pouco isolados em grandes manifestações, e grandes manifestações que levavam mensagens, evidentemente, enfim, de alguma forma, que deram lugar depois aos problemas que a gente viu, mas que eram mensagens que a gente tinha que escutar, né, mensagens antipartidaristas, antipolítica, anti-PT, que eram mensagens, digamos, com um certo eco também de frustração e de frustração legítima. O que nós vemos agora é que os manifestantes que antes estavam isolados pelo restante de um grupo mais heterogêneo, mas com um viés um pouco mais democrático, agora encontram-se, de fato, com que eles são os donos das ruas. E para mim é aí que está o perigo. Ao eles serem os donos das ruas, sentem-se legitimados, porque é também que coisa interessante, claro. A gente também entrevista bolsonaristas radicais. E quando eu pergunto, bom, mas vocês estão pedindo fechar o Congresso, fechar o STF, isso, enfim, isso é autoritarismo, antidemocracia, isso é volta à ditadura militar. Eles não interpretam o fechamento do Congresso ou do STF como se fosse uma volta a um regime militarizado e ditatorial. Eles interpretam isso como algo saudável para a democracia. Então, se o problema da democracia é justamente que o Congresso é um lixão de corrupção, ou que o STF é intensamente partidarizado, politizado, se nós, de fato, fecharmos o STF e o Congresso, estaremos justamente fazendo um movimento em prol da democracia, um movimento saudável para fortalecer a democracia. Olha a confusão de termos e de conceitos que está por aí entrelaçada, né? É interessante, né? Porque é uma noção de democracia, vamos dizer assim, nada liberal, né? Aquela ideia de uma democracia iliberal, né? Que inclusive o Viktor Orbán sempre fez menção. Eu estou pensando até mais longe, né? Se a gente volta lá para a discussão do Carl Schmitt, que falava de uma democracia por aclamação, muito mais do que uma democracia eleitoral, e claro, que elimina aí esses freios e contrapesos típicos da democracia liberal. Parece que é essa noção de democracia que é muito afeita ao populismo, né, de que o Bolsonaro é claramente um representante forte, que esses grupos também adotam, né? E falando do Smith, é muito uma ideia da democracia perpassada totalmente pela ideia do inimigo, né, Cláudio? Então, uma ideia de democracia absolutamente restrita. É a democracia para meu grupo, e muito essa ideia do nativismo, no populismo, né? Então, é uma ideia para a democracia representada por esse protótipo de uma certa branquitude, né, conservadora, que respeita o cidadão de bem. A democracia para o cidadão de bem, aquele que não encaixa assim no padrão do cidadão de bem, pode ser jogado aos monstros, às feras, né? Eu lembro do Schmitt dizendo que a democracia é o regime dos iguais. Exatamente. Só que os que não são iguais têm que ser excluídos ou até mesmo eliminados. Ele usa exterminados do ponto de vista físico, então aí você vê o bolsonarista radical de fato aplaudindo, né, o genocídio, os diversos tipos de genocídio que se dá no Brasil, ou exterminados do ponto de vista do silenciamento político. Impressionante esse tipo de coisa. Agora, quando você falou da partidarização do STF, né, da parte do Centrão e do Congresso como um poder fisiológico que, portanto, é visto de maneira negativa. Agora, como é então que esses grupos lidam primeiro, né, com essa aliança do Bolsonaro com o Centrão? O Centrão entrou com tudo no governo, e eu até diria que talvez o Centrão seja do que está se configurando aí, talvez a parte menos complicada desse governo sob vários aspectos. E de outro lado, essa partidarização das Forças Armadas, né? Esse evento que nós vimos aí na quinta-feira, um dia antes da gente gravar essa conversa, é um evento trágico do ponto de vista das relações civis militares em qualquer democracia, né? O Exército, na realidade, coonestando um engajamento partidário de um militar da ativa.
né? E, claro, fazendo vista grossa aquela situação que eles tentaram qualificar como não política, já que Bolsonaro até diz, né? Não foi um ato político porque eu não sou filiado a partido e aquilo era só um ato em favor da liberdade e de apoio ao presidente. Bem, em favor da liberdade, apoio ao presidente, se isso não é um ato político, mesmo que ele não tivesse revestido de uma série de outros problemas que estavam presentes ali, isso não faz o menor sentido, né? Como é que esses bolsonaristas, ou críticos, ou arrependidos, eles enxergam esse tipo de situação? Não é contraditório para eles? Cláudio, só um adendo, né? Quando o Bolsonaro fala da liberdade, para mim a lição a aprender é assim, é um soco no estômago. É como que a gente deu, digamos, por válidos ou por seguros, né? Por garantidos termos que pareciam nossos, que pareciam garantidos no campo democrático, e eles estão sendo continuamente disputados pelo campo do autoritarismo, do neofascismo. Então, muito cuidado, porque os termos em disputa têm que ser em disputa permanente, democracia, liberdade, etc. Então, acho que talvez essa obrigação seria a principal do campo democrático, fazer a contranarrativa permanente de tudo isso. Mas veja bem, essa ideia, você falou com duas coisas principais, a ideia do Bolsonaro, com esse já não é nem namoro, é casamento literalmente com o Centrão, com essa velha política, o famoso toma lá da cá, e a politização das Forças Armadas, né? São dois temas, claro, que dividem absolutamente os radicais dos mais moderados, mais críticos. Só para entender um pouco, quando a gente fala do bolsonarismo mais radicalizado, nós temos que entender que um tipo de personagem está aderido psiquicamente totalmente com o fenômeno do Bolsonaro. Então, ele, na verdade, não votou em Bolsonaro, é um fenômeno afetivo, psíquico e emocional brutal. Então, ele não votou, esse radical não votou em Bolsonaro por um programa político ideológico, ele votou em Bolsonaro por se sentir intimamente representado por ele, né? Eu falo muito com uma colega que é a Rita Almeida, que é uma psicanalista que eu adoro, sigam ela nas redes, e ela sempre diz, esse fenômeno, a gente tem que entender que esse é como se fosse o fenômeno da mobilização do ódio e da ignorância de uma forma, numa configuração, num formato fascista no sentido psíquico do fascismo, de mobilização de um fenômeno de massas, que é profundamente afetivo, né? Que é profundamente aderido a essa parte emocional. Então, esse sujeito cairá junto com o Bolsonaro, né? Ele vai estar com o Bolsonaro 100% com tudo, porque a própria psique, a própria configuração ontológica existencial do sujeito que está em jogo. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente não entende porque sujeito, digamos, que está a favor, né, ou concorda com posturas absolutamente folclóricas, tapafúrdias, é porque a integridade literal desse sujeito está em jogo, né? Então, ele irá com o Bolsonaro até o final. Então, para esse sujeito, Bolsonaro apoia o Centrão. Bom, mas veja, tudo bem, que o Bolsonaro não tem outra forma para ele se garantir, né? Todo mundo é contra o Bolsonaro, então a lógica da vitimização ela é permanente. O STF é contra o Bolsonaro, o Congresso é contra o Bolsonaro, a oposição é contra o Bolsonaro, a imprensa obviamente é contra o Bolsonaro, então o Bolsonaro tenta sobreviver. Se para isso ele tem de fato que se alinhar ao Centrão, é mera sobrevivência, ninguém pode acusá-lo de outra coisa, é simplesmente sobrevivência. E sobre as Forças Armadas, há toda uma romantização das Forças Armadas, digamos que, enfim, uma visão idílica das Forças Armadas, parece radical. Quanto maior a politização das Forças Armadas e a militarização do governo Bolsonaro, estaríamos no melhor dos mundos. Porque toda essa retórica de que a democracia, na verdade, tal como é entendida hoje, é um processo de decadência, de caos, de desmoralização institucional e social. Então, nós deveríamos, na verdade, retomar um passado místico, romantizado, onde os velhos valores da ordem, da hierarquia, da autoridade e da disciplina permeavam nas relações sociais. E quem melhor para fazer isso que, evidentemente, o estamento militar. Já para os críticos, a visão é totalmente oposta. O Bolsonaro estaria cometendo um erro ao se aliar ao Centrão e à velha política, porque ele estaria traindo os princípios que ele prometeu cumprir na campanha, e eles criticam também a militarização do governo, porque eles dizem que, na verdade, é uma exageração que o estamento esteja tão representado dentro do governo e que as Forças Armadas deveriam cumprir um outro papel. Agora, aqui é uma questão muito importante, Cláudio. Inclusive entre os moderados, os princípios e valores que representam as Forças Armadas, eles sempre servem como desculpa a uma politização do Exército, porque no final das contas o Exército, digo o Exército porque a gente sabe a preponderância que o Exército tem diante das outras forças, né? Ele representa a retomada de valores
essenciais para a democracia, que dos conservadores representam, que essa ideia de uma certa ordem perdida, a ideia da importância da autoridade, a ideia da importância das hierarquias sociais, etc. Então, por que eu digo isso? Porque nós temos aqui um problema não só ideológico, como de interpretação também democrática. Muitos dos moderados que poderiam, de fato, criticar fortemente o papel das Forças Armadas agora, hoje em dia, não o fazem porque pensam que as Forças Armadas são o único garantidor de uma mínima estabilidade, não política, mas social, de uma mínima estabilidade, de uma certa ordem social que foi quebrada, que foi destruída por tanto tempo de governos de esquerda que não se preocupam com a estabilidade e com a ordem social. Agora, é interessante, você falou da questão da liberdade, vou retomar um tema que, enfim, acho que sempre tem sido central nesse debate do bolsonarismo, que parece uma noção de liberdade pré-civilizatória, né? É como se fosse antes do contrato social, né? A gente tem uma liberdade e a liberdade de fazer o que eu bem entendo. Agora é gozado, né? Como isso se casa com essa noção de uma ordem firme, mantida por forças armadas, né? É uma mistura de coisas, num certo sentido, aliás, num certo sentido não, né? Acho que se a gente for a fundo, bastante contraditórias, né? E ao mesmo tempo, é curioso, né? Porque isso que você apontou de uma percepção de que nós vivemos num momento de decadência e que as Forças Armadas seriam um freio a essa decadência, isso é muito parecido realmente com o discurso fascista clássico, né? De um decadentismo, né? De uma sociedade degenerada, de uma arte degenerada, né? Que aparece também nessas coisas todas, como essa hegemonia da esquerda, o marxismo cultural, a sexualização precoce das crianças nas escolas, né? A ideia de que a esquerda domina a universidade, que a esquerda domina as artes e por aí vai, né? Você falou do PT, mas acho que mais do que o PT, é uma ideia de que existe esse esquerdismo espalhado por tudo aquilo que, digamos, pode ser qualificado, no certo sentido, ainda de alta cultura, ou, né, ou o âmbito universitário, ou as artes hegemônicas, podemos assim colocar, ainda que não necessariamente majoritárias, né? Digamos, é mais Caetano Veloso e menos sertanejo universitário. Né? Exato. Cláudio, do lado da palavra liberdade, nas entrevistas que a gente realiza, sempre aparece a palavra libertinagem. Então, como que seria um pouco a retórica? O PT, os movimentos identitários, que eu quero falar disso porque é importante, universitários e artistas, esses 4 grupos que basicamente se confundem como se fosse um grupo homogêneo. Então, para os bolsonaristas, sobretudo mais radicalizados, não existem fissuras, né? Não existem tons de cinza entre esses grupos, é tudo mais ou menos o mesmo conjunto. Então, esses grupos foram os responsáveis porque o Brasil passasse de uma liberdade controlada e, sobretudo, ancorada no valor da ordem e da família, a uma libertinagem onde esses valores estavam absolutamente em decadência. Então, o que aconteceu na verdade? Eu acho que o que está acontecendo, me parece que acende a luz vermelha para o nosso campo, como que o nosso campo, o campo progressista, ele está pautando, comunicando e pensando em algumas questões, fundamentalmente uma rejeição brutal às chamadas pautas identitárias. Cláudio, o que as pessoas dizem? Movimento feminista, fundamentalmente movimento LGBT, o que eles estão fazendo, eles estão destruindo a hierarquia tradicional e típica das relações afetivo-familiares, nas quais se construía não só a ordem, digamos, primária, da socialização primária, mas se constrói também a socialização mais macro do sistema público de forma geral, que é justamente a ideia da família. Então, a família, para os conservadores, está sendo ameaçada frontalmente, principalmente por feministas e movimento LGBT. Agora, evidentemente que nós sabemos que isso é, enfim, há toda uma operação de criminalização desses movimentos por parte da direita. Mas eu também me pergunto, Cláudio, será que a gente não está, de fato, caindo numa estratégia pouco inteligente, às vezes, na hora de comunicar as nossas pautas? Por que eu te digo isso? Eu já entrevistei muitas mulheres, por exemplo, periféricas, em uma situação muito vulnerável, que me dizem, professora, eu não me sinto representada por um feminismo que praticamente não fala sobre maternidade, por exemplo. Então, hoje estou com meus filhos na pandemia, numa situação absolutamente precária, tendo que dar conta dos meus filhos. Eu queria um feminismo próximo a mim, que falasse sobre maternidade, sobre mulher na maternidade, sobre como cuidar dos meus filhos. Então, por exemplo, temas que talvez para um certo feminismo branco, acadêmico, intelectualizado, não são prioritários, e a gente não leva como prioritários na agenda, são absolutamente centrais para essas mães, por exemplo, solos, periféricas, que estão abandonadas
sentem-se abandonados por esse feminismo e, obviamente, pelos partidos da esquerda, né, Cláudio? Você já ouviu, por exemplo, o PT falar sobre maternidade nesse momento da pandemia? Eu não ouvi falar, né? E não sei se vai falar, mas acho crucial isso agora. Então, por que eu te digo isso? São elementos que nós temos que entendermos como legítimos também de uma certa frustração com as pessoas, com esse tipo de pautas e, sobretudo, como as comunicamos. Ou, por exemplo, outra crítica. Mulheres negros, né, que eu entrevistei nas periferias, eles me disseram o seguinte: professora, parece que a esquerda está muito mais preocupada em lutar por gays, por mulheres ou por negros nesse momento, do que na luta pelo trabalhador, contra a pobreza, contra a desigualdade. Então, o descolamento que muitas vezes nós fazemos, a pauta identitária, com a pauta, digamos, material, da luta contra a pobreza e contra a desigualdade, está sendo percebido muito intensamente por esses grupos. Então, eu me lembro muitas vezes de uma mulher que falou assim comigo: então, assim, se eu não me sentir como mulher, eu não quiser falar que eu sou mulher politicamente, eu simplesmente pensar que eu sou pobre, eu não vou ser defendida por ninguém, eu tenho que sair por aí falando que eu sou mulher, eu sou pobre, professora, eu quero que, como pobre, a esquerda me represente. Então, há um certo sentido de que essa pobreza está perdendo a centralidade para a pauta da esquerda em prol de outras pautas. Então, eu chamo a atenção sobre isso, Cláudio, porque há, de fato, uma disputa do feminismo, uma disputa do campo das lutas identitárias, do campo conservador e de direita, a qual não estamos atentos. Sempre ponho, por exemplo, o exemplo da Damares Alves ou da Michelle Bolsonaro, que falam sobre sexualidade, que são tidas como mulheres ampliamente empoderadas e como mulheres feministas, inclusive. Já entrevistei mulheres do campo conservador que falaram assim para mim: a Damares é um exemplo de mulher feminista, por exemplo, e que estão disputando o campo feminista do outro lado. Então, muito atentos a essas dinâmicas, esses movimentos, porque assim como a liberdade não pertence à retórica do campo da esquerda simplesmente, o feminismo, por exemplo, não pertence tampouco à retórica do campo da esquerda, tem que ser disputado também continuamente. É interessante, você falou essa questão da maternidade. Eu me lembro de um debate que eu acompanhei certa vez, em que se falava dessa representação da mulher como mãe, talvez uma propaganda eleitoral, alguma coisa assim. E houve uma crítica por parte, enfim, de um setor ali do movimento feminista muito duro a essa ideia de representar mulheres como mães, né? Eu pensei, bem, se não forem as mulheres como mães, serão quem? Isso que você está me apontando aí talvez mostre que há uma percepção por parte das mulheres, inclusive disso, né? De que talvez falta essa conexão, mas inclusive isso quando é feito é alvo de uma crítica, às vezes uma crítica muito dura, talvez mostrem a capacidade de compreender essa diversidade, né? Nas formas de representação. O que essas mulheres conservadoras dizem, claro, é o seguinte: eu quero ser reconhecida enquanto mulher trabalhadora, eu quero ser reconhecida enquanto mulher que tem direito, por exemplo, a ganhar o mesmo salário que o homem, eu quero ser reconhecida enquanto mulher que tem direito a estudar, a ir para a universidade, eu quero ser reconhecida enquanto mulher que tem direito a não seguir as regras que o marido impõe dentro de casa, mas eu também quero ser reconhecida enquanto mãe. Aí que está, eu quero ser reconhecida enquanto tudo. Ou seja, não de acordo com um certo cânone, né? Que é definido por um certo setor da sociedade exclusivamente, né? Agora, você falou o seguinte, né? Que nas manifestações de rua da direita, a gente tem visto os mais radicais ali, porque justamente os setores mais críticos ou com algum grau de arrependimento, eles não se sentem mais tão motivados a ir para a rua nesse momento. A minha dúvida é: esses setores radicalizados, dá para dizer, há elementos pelo menos para a gente pensar nisso, que eles são ainda os mesmos desde o começo, ou que na verdade tem se ampliado a radicalização no interior desse setor? Porque daí vamos dizer, eu posso dizer o seguinte: ok, os não radicais não vão, mas será que não há mais radicalizados hoje do que havia no passado? O bolsonarismo não vai produzindo uma radicalização crescente da sociedade que se reflete nessa aí das ruas, inclusive? Cláudio, como nós fazemos só pesquisa qualitativa, eu não posso quantificar realmente esse fenômeno, né? Mas o que eu posso te dizer? Nós estamos entrevistando bolsonaristas radicais, críticos e arrependidos desde o começo do governo Bolsonaro. O que nós conseguimos ver é que há um movimento oposto. Há pessoas que votaram em Bolsonaro com um grau, digamos, de adesão muito grande ao seu programa, mas hoje sentem-se muito arrependidos e alguns simplesmente desiludidos, não chegam a um grau de arrependimento. Mas quem era radical permanece radical e a gente não vê o fenômeno contrário. Aquele que votou em Bolsonaro, digamos, com um certo grau de uma certa margem de manobra, voto, mas vamos ver, não tenho muita certeza, ele não se radicalizou. Então eu diria que o fenômeno é o seguinte: quem votou em Bolsonaro já movido
digamos, por essa certa adesão protofascista, ou seja, quem votou em Bolsonaro movido, por exemplo, por seu discurso racista, antifeminista, radicalizado, violento, da retórica do inimigo, esse sujeito aí, ele permanece radicalizado e ele se radicalizou, digamos assim, se hiperradicalizou. Eu te diria que é um fenômeno de hiperradicalidade na base já radical. Mas quem votou nele por fenômenos que não tem tanto a ver com essa, digamos, com essa adesão protofascista, e sim com fenômenos fundamentalmente de uma enorme frustração, de um enorme sentimento de abandono com o sistema político, esse sujeito não se radicalizou, ele que está arrependido. Então, para mim, a principal dificuldade hoje, eu estou agora, por exemplo, numa pesquisa entrevistando agora mesmo bolsonaristas radicais, e é duríssimo. Quem, desculpa? Radicais, bolsonaristas radicais, agora, nesses últimos dias, né? Tá. O que mais me preocupa é a hiperradicalização dentro dos radicais, porque está chegando um momento em que eles estão dispostos literalmente a tudo, né, Cláudio? Esse que é o problema, né? Agora, esses arrependidos e críticos, dá para dizer que muitos deles são lavajatistas, humoristas? Sim, é por aí que passa a coisa? E aí, claro que eu imagino que a saída do humor do governo ainda da forma como se deu, seja para esses setores provavelmente um trauma, né? Sim. São vários. Eu diria que alguns deles são de fato lavajatistas, outros são paulo-guedistas, fundamentalmente os de classe A e B, que votaram em Bolsonaro tapando o nariz porque pensavam que o Paulo Guedes ia ser o responsável pela salvação econômica do Brasil, e eles estão profundamente desiludidos. E outros são aquele grupo que não sabia muito bem, mas que simplesmente fez um voto de raiva, um voto de ressentimento e um voto de eu não suporto mais o que está aí colocado. Então, aqueles, digamos, o voto da frustração, o voto lavajatista e o voto paulo-guedista se encontram hoje em dia numa decepção bastante profunda. E há um outro fenômeno, Cláudio, que eu acho que é muito importante, que é o fenômeno dos evangélicos desiludidos. Esse é muito importante porque a gente sabe que o fenômeno da cristianização da política bolsonarista é um dos fenômenos que mais potência deram a Bolsonaro. O que nós conseguimos captar em algumas entrevistas agora? Pessoas que votaram em Bolsonaro pela mobilização de toda essa retórica religiosa, então dessa linguagem religiosa familiar, dos valores, né, dessa mobilização cristã, e que hoje em dia sentem-se arrependidos porque, obviamente, por uma questão material, por uma questão desse empobrecimento, né, progressivo, mas também por uma crítica a um Bolsonaro que dizia cuidar das famílias e que hoje em dia, ao contrário de cuidar das famílias, está debochando, rindo dos mortos e maltratando as famílias que ele dizia cuidar no começo, né? E isso é muito interessante, porque aí aparece, acho que um fenômeno de ruptura da base mais potente do hardcore bolsonarista, que se a esquerda, ou não só a esquerda, o campo democrático souber aproveitar bem, aí tem uma rachadura que eu acho que é bem interessante, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção aqui, né? Esses setores, né, que você apontou que já eram radicais, se radicalizaram mais, mas não ganharam novos adeptos vindo dos setores, digamos, mais marcados pelo ressentimento, por uma negação da política tradicional, esse tipo de coisa. Ressentimento, eu quero dizer, em relação ao sistema político tradicional, né? Porque me parece que há também um ressentimento muito profundo que alimenta esses radicais, né? Eles são profundamente impulsionados por um ressentimento em relação à sua exclusão, em relação a sua exclusão do campo cultural, vamos colocar assim, né, de uma série de outras coisas relacionadas a isso. Agora, dá para dizer então que, eu sei que você não fez uma pesquisa quantitativa, mas pelo que você tem conseguido identificar, que na verdade, desse ponto de vista, do ponto de vista de uma certa amplitude, ou de um potencial de amplitude do apoio bolsonarista, ele tem se reduzido, na verdade? Então, a gente pode, porque as pesquisas, aí vamos para o quantitativo um pouquinho, as pesquisas de opinião têm mostrado, enfim, uma base relativamente fiel ao Bolsonaro, ali em torno dos 25% a 30%, que não abandona de jeito nenhum, pelo quando a gente considera os que apoiam o governo, que aprovam o governo, aprovam a conduta do presidente. Agora, não quer dizer que esses aí necessariamente sejam todos radicalizados. Dá para dizer, então, que a tendência, considerando isso que você identificou, pode ser muito mais de redução desse apoio do que de aumento? Não, eu acho que a gente tem que contar, Cláudio, com um núcleo duro, que, não sei, de repente a gente está falando talvez não de um 30%, mas de um 20%, 25%, que vai permanecer junto. O que nós estamos identificando são o restante deles, né? Então, esse núcleo de Bolsonaro vai decaindo dessa popularidade dele, dos 40, 45, dos 30, etc. Então, digamos que
esse grupo que está, digamos que circunscreve os mais radicais, que esse sim pode ir se descolando do bolsonarismo. Acho que os radicais, insisto, porque olha um pouco assim as perguntas que são colocadas, né? Você ainda confia em Bolsonaro? Eu estou entrevistando vários moderados que ainda, de fato, por exemplo, confiam em Bolsonaro, que dependendo um pouco o viés da entrevista quantitativa, pode ser colocado nesse 30%. Mas na hora que você conversa com ele, esse é um sujeito que ainda pode confiar um pouco em Bolsonaro, mas que não estaria disposto de jeito nenhum de ir para as ruas, por exemplo, a se manifestar por Bolsonaro, porque ele não chega a confiar tanto assim. Então, eu sempre digo que cuidado com as pesquisas, porque o que as pesquisas, qual é, digamos, uma certa equivocação que as pesquisas podem colocar? Primeiro, essa base radical, ou essa base que ainda está com Bolsonaro, não significa que toda ela seja radicalizada. Eu acho que a gente não pode falar de um 30% absolutamente radicalizado. Há gente que ainda confia em Bolsonaro, confia na sua governabilidade, mas que não pertence a esse grupo da radicalizada. Agora, essa base de 30% também não significa, Cláudio, que os que já se descolaram dessa confiança em Bolsonaro não possam voltar atrás. Porque o que a gente observa nas entrevistas? Muitos dos mais moderados acabam falando assim para mim. Eu pergunto, bom, e em 2022? Em 2022, professora, é muito difícil. Se o PT vier de novo e não houver uma terceira via, eu voto com Bolsonaro, né? Por que eu te digo isso? Cuidado com os números, porque eles, às vezes, simplesmente o número nu e cru, ele confunde. Então, assim, eu faço um alerta um pouco ao campo democrático, Cláudio, porque às vezes eu escuto, digamos, que posturas muito triunfalistas, ufanistas demais, justamente olhando para esses números, eu digo, cuidado porque é uma base que está desiludida, que ainda é crítica, mas o potencial ainda do antipetismo, no campo também afetivo, porque aqui estamos falando de nós fenômenos que jogam no campo dos afetos e das histórias biográficas e profundas. O antipetismo, ele se ancora num sentimento de traição, de raiva fundada nessa traição, é um mobilizador afetivo potentíssimo. Então, muitos desses moderados que hoje se descolam do bolsonarismo mais radical, que estão nas pesquisas, como já não otorgando a confiança ao presidente, se a gente tivesse um segundo turno, por exemplo, com Lula e Bolsonaro, eles dizem, a gente, por que não poderia votar em Bolsonaro de novo? Então, muito temos que trabalhar ainda para, eu sempre digo, acolher esse bolsonarista moderado, que não se sente representado hoje em dia nem pelo PT, nem por uma terceira via, né, Cláudio? Aí que está o assunto, né? Eu pergunto um pouco sobre isso. Bom, e aí? E o Dória, e o Ciro, e o Hugo, e o Mandetta, e o Moro? Não tem representatividade. Então, esse bolsonarista moderado crítico, hoje sente-se tão perdido, tão confuso, tão órfão politicamente, que se a gente não fazer um movimento inteligente de resgatá-lo, de acolhê-lo para o campo democrático, ele corre risco de voltar de novo para o bolsonarismo. Quer dizer, por conta de se sentir ainda discriminado, né? Inclusive... Discriminado por um lado, rotulado, porque ele sente-se rotulado como fascista, burro, fanático, idiota. Então, eu acho que nós temos que fazer um movimento de uma certa generosidade com esse votante arrependido, pelo menos para que ele não se sinta discriminado por nosso campo, e ele sente que não há, de fato, uma alternativa de confiança. Ele perdeu confiança no PT, ele perdeu confiança em Bolsonaro e ele sente que não há outra alternativa de confiança. Então, diante dessa, digamos, nulidade do campo democrático na apresentar uma alternativa confiável, em acolhê-lo, em não discriminá-lo, diante dessa incapacidade de dar um lugar de pertencimento político, psíquico e emocional a esse sujeito, ele pode se voltar para o Bolsonaro, porque, enfim, é a última alternativa que resta. Muito bem. Muito bom, Esther. Muito interessante a sua discussão, inclusive acabei não mencionando, mas é bom mencionar aqui que essa sua pesquisa com os eleitores bolsonaristas, né, perguntando como é que eles se posicionam diante do governo, saiu recentemente no Journal of Democracy em português, então as pessoas não podem se assustar com o título em inglês da revista, que é de acesso aberto, né, que pode ser encontrado na internet. Como é que chama mesmo esse seu artigo da revista? Ai, gente, eu nem sei, claro, você esqueceu o seu tanta título. Coisa, né? Não, totalmente. Porque depois a gente dá a referência como a trajetória do bolsonarismo, né? Isso, mas uma coisa assim, né? É a edição de maio agora de 2021. Exato, né? É o último artigo. Cláudio, se você me permitir, eu acho que eu só queria acabar com Claro, eu ia te falar para justamente você fazer uma amarração final.
Isso, eu acho que todo mundo sabe aqui nesse momento que a nossa pesquisa é uma pesquisa acadêmica, mas também é uma pesquisa que busca fortalecer o campo democrático, né? E eu faço aqui um chamamento justamente porque ainda falta muito para as eleições de 2022, ainda nós temos que fortalecer muito o campo democrático, e eu não quero nem que a gente caia num movimento de depressão conjunta, mas também não quero que nós caiamos num movimento de triunfalismo excessivamente acelerado. Evidentemente que Bolsonaro está num momento de fragilidade. Nós sabemos sim que nós temos um conjunto, né, de votantes ou de ex-votantes que estão aí, que estão sendo descolados da base bolsonarista, mas nós temos que fazer um movimento ainda muito estratégico, muito inteligente, muito bem pensado de como retomar essa base de votantes de Bolsonaro que já votou no PT, ou que já votou, por exemplo, no Aécio Neves, e que hoje sente-se profundamente expelida, que sente-se profundamente não só frustrada, como não pertencente, sente-se bloqueada do campo democrático. Então, eu faço um apelo por um movimento de voltar a integrar a eles, de voltar a acolher, e um certo tipo de, enfim, uma abertura de portas, né, para esse público que não é um votante fascista, que não é um votante antidemocrático, mas que é um votante que sente-se absolutamente colapsado pela sua ideia de frustração e de abandono do sistema político. Nós temos que acolhê-lo, porque senão um campo antidemocrático de novo pode acolhê-lo. Aliás, só uma pergunta em cima disso que você falou. E esse eleitor, ele também não se sente traído em alguma medida pelo próprio Bolsonaro? Se sente traído. Qual é o assunto? A traição desse eleitor pelo PT doeu muito mais, Cláudio. Por quê? Porque o PT é o partido que prometeu, desde a proximidade com os mais pobres, desde a ideia de um personagem tão brutal, politicamente, simbolicamente como Lula, que prometeu digamos que levar esse eleitor da mão a um futuro melhor, né? Então, durante um certo tempo, esse eleitor sentiu que ele podia, chegou muito perto, né? Estamos falando aqui, por exemplo, de classes populares que aumentaram seu poder de renda, aumentaram seu poder de consumo, de alguma forma chegaram a ver que esse futuro era possível. Em um determinado momento, se rompeu, se quebrou para eles a possibilidade. Então, é um certo tipo de dor, uma dor da traição de quem quase chegou a esse momento, de quem quase chegou a esse futuro. A traição, digamos, de Bolsonaro é diferente. Primeiro, por quê? Porque o Bolsonaro governou por muito pouco tempo. Então, sempre vai ter a desculpa de que ele teve muito pouco tempo para governar e ainda teve a pandemia. Então, enfim, é incomparável, né? Tanto tempo de governos petistas, com pouquíssimo intervalo do governo bolsonarista e ainda com a pandemia. Então, a dimensão, digamos, da dor produzida por um e por outro são dores e são sofrimentos diferentes, né? Nós temos que entender isso para entender como que eles constroem suas dores e seus sofrimentos no campo político. Perfeito. Ok. Esther, muitíssimo obrigado aí pela tua participação aqui no canal, no podcast. Eu quero agradecer, foi tremendamente interessante essa conversa, acho que muito esclarecedora. É importante para a gente entender esse fenômeno, né? E por que esse fenômeno agora, digamos, começa a encontrar um contraponto nas ruas, apesar da pandemia, né? Com as pessoas indo à rua, digamos, assumindo o risco que isso incorpora, né, que isso supõe. Apesar disso, as pessoas vão às ruas porque talvez sejam dois riscos, né, de um governo antidemocrático ou do contágio ou até da transmissão, e aí tem que fazer uma conta, né? Como é que eu lido com isso? Mas acho que tudo isso que você falou é super importante para entender realmente esse contexto. Então, dito isso, eu quero te agradecer muito, quero, como eu sempre faço aqui no encerramento, agradecer também a todos aqueles e todas aquelas que nos assistem no YouTube, que nos ouvem nos podcasts, pedindo que as pessoas não se esqueçam de se inscrever no canal, de assinar o podcast no sua plataforma aí preferida e até a próxima. Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.